1 Coríntios 1:1-9. Amém? Vou esperar mais um pouquinho, os irmãos acharem. Primeira carta do apóstolo Paulo, Coríntios 1:9. Sentados mesmo? Mas com toda a reverência, você pode acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, queridos? Palavra de Deus. Amados, eu recebi um convite para pregar sobre um tema: por que devo amar a igreja de Deus? Mas eu achei também pertinente, também trazer essa reflexão para nós nesta noite. Então, por que devo amar a igreja de Deus? Queridos irmãos, nos dias de hoje, a igreja do Senhor, ela tem sido tratada com desdém, tem sido banalizada, tem sido ridicularizada. Inclusive, recentemente, alguns anos atrás, um tempo muito recente, o mundo foi acometido de uma pandemia e estima-se, de modo geral, de todas as denominações, estima-se que aproximadamente, em média, 1/3 das pessoas que congregavam não voltaram ou deixaram de congregar. E isso realmente é algo que foi constatado em todos os lugares, todas as denominações, em todas as partes. Existem movimentos conhecidos como movimentos dos desigrejados. Existe também outro considerado como dos poligrejados, uma pessoa que não fica em um canto só e participa de várias igrejas. Existe ainda, queridos irmãos, muitos outros movimentos que nem igrejas são. Interessante que muitas vezes, quando alguém faz parte de um movimento desse, ele não se conforma então somente ele participar, mas eles criticam aqueles que são fiéis à sua igreja, à sua congregação local. Existe ainda, queridos irmãos, muitos ataques que a igreja sofre, não só os externos, mas também ataques internos
que se infiltram nas igrejas. E existem ainda os ditos chamados teólogos liberais, a qual eles desconstroem, a função dele é desconstruir as Sagradas Escrituras. É dizer que não é real, que não é verdade, que tudo é uma novela, não é que Jesus não ressuscitou. Então é algo diabólico, tanto que particularmente eu nem considero um teólogo, porque para ser um teólogo não é somente você estudar uma faculdade, um seminário, mas pressupõe a fé no único, no verdadeiro Deus, a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, como alguém pode ser teólogo? Até o nome é até contraditório, não é? Então, teologia, teo, Deus, Então, eu conheço Deus, eu estudo acerca de Deus. Como se a pessoa não crê, se a pessoa não tem fé no Senhor? Queridos, então, é muita banalização. Inclusive, no momento que as igrejas foram proibidas pelo Estado, o Estado quer ser Deus, foi proibida, e pastores foram presos até casas, tem relato de casas que foram invadidas. E algumas denominações fizeram algo que eles chamaram de, por exemplo, ceia online, ou batismo online, coisa que não existe de acordo com as Sagradas Escrituras, algo antibíblico, Ou seja, é imprescindível que a igreja esteja unida, esteja ali juntos, em comunhão, congregando, porque não foi invenção de homem, foi Deus assim. O outro, não, eu sou de Cristo. E Paulo escreve, Paulo diz: acaso está Cristo dividido? Porque a igreja, queridos irmãos, ela é o corpo de Cristo, é o corpo do Senhor Jesus. É assim que a palavra de Deus nos mostra. Mas na igreja de Corinto, um irmão queria ser melhor que o outro, um queria ter o dom do outro, existia ciúmes, havia até mesmo litígio entre os irmãos. Veja, se a pessoa é membro de uma igreja, subentende-se que ela é filha de Deus, que ela nasceu de novo, conhece Jesus. Agora imagine, duas pessoas que nasceram de novo, estão na igreja de Deus, naturalmente são irmãos, que a palavra do Senhor diz, a todos, quando receberam a Cristo, Deus o poder de se tornar filho de Deus. Aí essas pessoas iam para os incrédulos, aqueles que não nasceram de novo, aqueles que não conhecem Jesus, e iria pedir que os incrédulos julgassem o litígio dele, o problema deles. Ou seja, um irmão colocou o outro na justiça para o ímpio, para o incrédulo, deliberar sobre isso. E Paulo diz: olha, só um fato, um tem algo contra o outro, já não há vencedores, todos perdem. Isso é um absurdo, uma coisa dessa. Paulo diz: não tem ninguém sensato na igreja para ajudar vocês, para julgar o caso de vocês. Vai vocês levar para o ímpio, para o incrédulo, não saber que vocês vão julgar até os anjos. E não era somente isso. Havia caso também de incesto, porque um filho estava tendo um relacionamento íntimo, estava tendo um caso com a esposa do pai. Olha, nem entre os gentios isso era tolerado, isso era permitido. Tinha na igreja, a igreja sabia, e os irmãos estavam se orgulhando por tolerar aquilo. Não, a gente é moderno, liberal. Já naquela época, imagine hoje. Naquela igreja, eles haviam abandonado a disciplina eclesiástica. Eles também deram lugar a falsos mestres. Ou seja, pessoas que não tinham compromisso com o Senhor nem com a sua palavra. Tanto que Paulo, ele foi muito duro muitas vezes quando escreveu a carta para a igreja. A respeito da falta de disciplina, em um momento Paulo diz: entregue a Satanás, para ver, para que a carne sofra, mas para ver se o espírito é salvo no último dia. Entregue a Satanás. E acerca dos falsos mestres, Paulo diz: olha, eu quero uma oportunidade para visitar vocês. Agora, eu não
porque os falsos mestres, eles tinham uma ótima oratória, falavam muito bem. Sabe aquela pessoa que você diz, cuidado com fulano, não fale com ele, porque ele não vale nada, mas tem uma conversa de derrubar avião. Não é isso? Tu não chega nem perto, nem conversa. Não é? É porque pessoas não chegam nem perto. Como diz a palavra, com os tais nem sequer queira comer. Então, olha o tanto de problema. Mas ainda assim, era a igreja de Deus. Naquele momento era a igreja de Deus na cidade de Corinto. Assim como hoje também, aqui em Santa Cruz, é a igreja de Deus em Santa Cruz, na Capibaribe. Assim como outras também. Naquela época não existia placa denominacional. Apenas fazia referência à igreja de Deus em tal cidade. Em Creta, em Laodiceia, em cada lugar. Era assim que era tratada a igreja do Senhor. Queridos irmãos, mas ainda assim, a igreja, ela é do Senhor. A igreja é a família e a casa do próprio Deus. A Bíblia também cita que a igreja é o corpo de Cristo, é o templo do Espírito, é a coluna e baluarte da verdade, não é? É o rebanho de Cristo, a noiva do próprio Cristo. Em Apocalipse 19, do 7 ao 8, diz que a igreja ela é a esposa do Senhor. Várias metáforas para fazer referência à igreja de Deus. Até que chega um ponto que usa o exemplo mais íntimo que o ser humano pode conhecer. A maior intimidade que pode haver entre os seres humanos e os homens, que é o casamento, é o matrimônio. Quando os dois tornam-se uma só carne. Aí quando você vai para Efésios capítulo 5, não é? Então a comparação, não é, da igreja com Cristo é a comparação do casamento, não é? Do homem para com a sua esposa. Tanto é que diz: maridos, amem vossas mulheres como Cristo amou a esposa e a si mesmo se entregou por ela. Assim fala as Escrituras Sagradas. Então as Escrituras dizem que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Querido, não perca o tema que eu falei. Por que devo amar a igreja de Deus? Por que devo amar a igreja de Deus? Queridos irmãos, quando nós olhamos a palavra do Senhor, diz que Jesus Cristo, o único Filho de Deus, Ele que foi concebido pelo Espírito Santo, Ele que foi nascido pela Virgem Maria, que foi crucificado por ordem de Roma, mas que ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia. Cristo, Ele se entregou pela igreja, se entregou pela igreja do Senhor. Por meio do seu sacrifício na cruz, Ele perdoou todos aqueles que abandonaram seus pecados e confiam nele, passaram a confiar nele. Então, quer um motivo maior para amar a igreja de Deus? Para que a igreja seja amada por cada um de nós? Cristo se entregou por ela. A igreja é dele. E aí eu pergunto: como pode alguém não amar a igreja do Senhor? Como pode alguém? Talvez alguém possa até dizer: não, eu não sou feito desses liberais, não, como os poli-igrejados ou os desigrejados. Eu não sou assim. Talvez alguém diga: não, eu amo a igreja, eu amo meus irmãos, eu amo a minha congregação. Mas será que amamos de verdade? Será que amamos mesmo? E aí, quando nós olhamos 1 Coríntios, capítulo 13, que não está aqui por um acaso, Paulo, antes do capítulo 13 de Coríntios, estava falando sobre os dons espirituais, por conta do ciúme que tinha, um querendo ser melhor do que o outro, maior do que o outro. Assim como no capítulo 14, ele também fala sobre dons espirituais. Mas no capítulo 13 ele começa a falar sobre amor. Alguém poderia pensar: nossa,
Paulo aqui fugiu um pouquinho, né? Fosse uma redação, talvez eu dizer, fugiu aqui do tema, né? Fugiu do tópico frasal, né? Deu uma fugida grande. Não, ele não fugiu. Foi proposital. E ele fala do que é amor. E ele mostra, queridos irmãos, que quando ele estava combatendo essa meninice da igreja de Deus em Corinto, meninice porque era uma igreja rica, tinha todos os dons, e ainda assim era uma igreja dividida, com picuinha um com o outro, irmão de mal. São Paulo, à luz de 1 Coríntios 13, quando ele está combatendo, ele mostra que o amor é um sentimento expressado através de comportamento. Então, 1 Coríntios 13, quando nós olhamos, por exemplo, o verso 4 e 5, diz: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, o amor não procura os seus interesses, não se exaspera, o amor não se ressente do mal. Então, será que eu amo mesmo a igreja do Senhor? Porque se eu amo, eu devo ser paciente com meus irmãos. Por mais difícil que eles sejam, devemos ter paciência com os outros. Se eu amo a igreja do Senhor, eu não posso ter inveja. Porque uma pessoa, seja que uma pessoa prega, eu prego, uma pessoa canta, eu canto, toca, eu toco, faz uma coisa, eu não faço. Não posso. Se eu amo a igreja do Senhor, eu não posso me vangloriar pelos dons que eu tenho, pelos talentos que eu tenho. Não posso. Eu não posso me orgulhar. Se eu amo a igreja do Senhor, eu não posso maltratar o outro. Se eu amo a igreja do Senhor, eu não vou procurar os meus interesses, não vou ser egoísta, eu vou procurar os interesses do outro. Altruísmo. Se eu amo a igreja do Senhor, eu não vou me mirar facilmente. Eu não vou guardar rancor. E aí no verso 6 e 7 ainda diz: não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Queridos, muitas vezes nós utilizamos esses versos, também não estaria errado, utilizamos esses nos casais. Porém, a melhor aplicação para ele é no trato dentro da igreja. A igreja de Corinto precisava aprender o que é amor. Dentro da igreja, precisava entender que apesar de ter pessoas difíceis, pessoas que dão trabalho, gente trabalhosa, né? Apesar de ter pessoas diferentes, tem uma visão política diferente da nossa, inclusive um problema grande que estamos hoje, não é? Grande. Não é? Como é que eu posso amar o meu irmão, ficar do lado dele, junto dele, e não gostar dele porque ele tem um pensamento político diferente do seu? Como assim? Não é? Eu não gosto. Fulano tem uma classe social diferente da minha, tem um pensamento diferente do meu. Como assim? Então eu preciso, queridos irmãos, saber o que é amor. Será que amamos mesmo a igreja do Senhor? Em 1 Coríntios 12, no verso 27, o apóstolo Paulo diz para a igreja de Deus em Corinto: ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Ou seja, sua igreja é o próprio corpo de Cristo. Então precisamos amar. Se amamos o Senhor, nós amamos o seu corpo, nós amamos a sua igreja. É muito incoerente alguém dizer: eu amo Jesus, mas eu não gosto da igreja dele. Eu amo Jesus, mas eu não quero conversa com a igreja. Eu aprendi que eu posso orar em casa. Certo, mas uma coisa não anula a outra. Que falácia é essa? Como alguém já disse, a maior fake news de todos os tempos é alguém dizer que pode ser crente sem, no entanto, fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor.
Queridos, em Cristo, veja, em Cristo Jesus, em Cristo, a sua igreja é perfeita, como diz a palavra, sem mácula ou ruga, ainda que a congregação seja composta por membros que ainda pecam contra Deus e que ainda pecam uns contra os outros, mas mesmo assim, ela continua sendo a igreja de Deus. Ainda que o irmão, que não é para acontecer, mas fique cometendo um pecado chamado fofoca contra você, você não deve sair da igreja do Senhor. Você não deve deixar de amar a igreja do Senhor. Ainda que o irmão virou o rosto quando você ia cumprimentar, ainda assim, você deve amar a igreja do Senhor. Você deve amar, inclusive, aquele irmão. Né? Ainda que tenha aquilo que você é contrariado, você idealizou algo, mas não saiu como você queria, ainda assim, é a igreja do Senhor. Você precisa amar a igreja do Senhor, porque a igreja de Cristo, por ser a igreja de Cristo, você deve amar e não deve deixar de congregar. Hebreus 10:25 diz: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Aquele dia está chegando, o dia da volta do Senhor. Quanto mais agora, você deve praticar o que está em 1 Coríntios 13. Você deve amar. Então, é uma falácia quando alguns dizem. Vocês já ouviram alguém dizer assim? A igreja sou eu. Já viu isso? Eu sou a igreja. Eu quero saber onde é que está na Bíblia que diz isso. A Bíblia até diz: quem recebe Jesus é selado com o Santo Espírito da promessa. Mas a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo, conforme nós já lemos aqui, 1 Coríntios 12:27, e que há vários membros. Então, eu vou torar um braço e deixar fora do corpo, não vai sobreviver. Não é? Vai se mexer um pouquinho e vai morrer, vai necrosar, vai ficar ruim. Não é? Eu até falei hoje com o irmão Deco, que é pedreiro, né? Um dos melhores da nossa igreja. Eu até disse: irmão Deco, né? Tem gente que disse isso, que é igreja fora da igreja. Mas ela é tão igreja como um tijolo sozinho. Ele quer que seja uma casa. Não tem como, né? Uma casa é muitos outros tijolos, argamassa, cimento, telha, né? Então, sozinho ninguém é igreja. A igreja vem do verbo grego, né? Mas o termo grego eclesia. O termo grego significa chamados para fora. As pessoas saíam de suas casas, né, na Grécia, se reuniam em um local específico, né, um local favorável para discussão, para dirimir sobre os temas inerentes à vida de todos ali na cidade, no local, na região. Chamados para fora e se reunir em um lugar. Nós somos os chamados para fora. E nós estamos reunidos aqui nesse lugar, no nome de Jesus, conforme a soberana vontade dele e para a glória dele. Então não é coisa de homem. Ainda que a igreja tenha problemas, na igreja de Corinto tinha, e eu vou dizer, a igreja hoje é pior do que essa igreja de Corinto, muitas vezes. Muitas vezes. Queridos irmãos, Jesus deixa claro que uma marca do membro do corpo de Cristo é o amor. E Jesus falando sobre amor, lá em João capítulo 13, versículo 34 e 35, João, até a professora Iago está estudando, diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amém. Perceba que ele disse um novo mandamento. Ele não disse ame uns aos outros como a si mesmo. Esse novo mandamento é: ame como eu vos amei. Por isso que a gente diz que amar o amor de Jesus é possível. Jesus nunca pediu uma coisa que nem fosse possível.
Nunca. É possível. Como Jesus nos amou. Queridos, é imperativo amarmos uns aos outros como Ele nos amou. Ele nos amou com um amor que concede graça, um amor que se sacrifica, um amor que suporta o pecado, graça a favor imerecido. Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Já pensou? E muitas vezes a gente não quer perdoar alguém, né? Que pisou na bola na gente. Aí Jesus fala, né? Na oração do Pai Nosso, né? Aquela oração, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós, da mesma maneira que eu perdoo os meus devedores. Ou seja, se eu não perdoo, me perdoe, não. Em outras palavras, é isso. Queridos, o amor de Jesus, um amor perdoador, tolerante, paciente. Como disse Jonathan Lima, ele disse que a igreja é um grupo de pessoas que sabem que foram amadas por Cristo e começaram a amar umas às outras dessa maneira. Do jeito que entendeu que Cristo nos ama, agora nós passamos a amar uns aos outros. Pessoas tão diferentes umas das outras, né? Tão diferentes da gente. Não é? Tão diferentes. Mas em Cristo temos algo em comum. Né? Em Cristo Jesus somos irmãos. Olha que bênção. Queridos, precisamos, amados irmãos, amar de um jeito que as pessoas fiquem curiosas. Rapaz, que amor é esse entre esse povo? Né? Pessoal tão diferente, pessoas de todas as cores, né? Todas as classes sociais, né? Pessoas que às vezes pensamentos distintos, nada a ver, né? Mas eles se amam, eles se tratam bem. Como é que é isso? Então as pessoas vão dizer: ei, eu quero um pouco disso também. Como é que eu faço para entrar? Eu posso fazer parte? O que eu preciso fazer? Entendeu? Nós vamos atrair os outros pelo amor. Pelo amor uns pelos outros. Isso vai chamar a atenção. Às vezes acaba o culto, já está tarde, o pessoal com fome e ninguém vai embora. E fica todo mundo aqui, né? Mas que amor é esse? Que comunhão é essa, né? Momentos difíceis, está todo mundo junto. Tem alguém com dificuldade, vamos se ajudar, vamos ajudar. Mas como é que é isso aí? Como se explicar isso num mundo cada vez mais egoísta? Não é assim? Mais individualista. Mas na igreja do Senhor acontece isso. As pessoas vêm de fora, rapaz, eu quero isso também, como é que é isso? Aí quando as pessoas quiserem um pouco disso, aí você vai dizer: deixa eu falar um pouquinho do porquê assim, né? Deixa eu falar um pouquinho do nosso Salvador, que é o que nos une, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então as pessoas ouvem do Senhor, recebem do Senhor e também são inseridas na igreja do Senhor. Queridos irmãos, precisamos redescobrir a igreja como uma comunhão de diferentes. Conforme está lá em Isaías 2,4, diz assim, ó: ele julgará entre os povos e corrigirá nações. Estas converterão as suas espadas em rédeas de arados e sua lança em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra, nem aprenderão mais a guerra. Então se cumpre a palavra do Senhor, porque você passa mal o seu inimigo. Já pensou se as nações que estão em guerras, já pensou se os líderes se convertessem, se aceitassem Jesus como Senhor e Salvador? Acabava as guerras, acabava na hora. Porque alguém tira a vida de outra pessoa? Por que alguém faz isso? Por quê? Na verdade, na guerra, até uma música, não é uma música cristã, né? Mas é uma realidade. Tem uma música que diz: a guerra faz matar a quem nunca te fez nada, faz matar quem você nunca viu. As pessoas precisam conhecer o Senhor. E a igreja, a partir do amor que temos uns pelos outros,
precisa chamar a atenção do mundo. Precisamos atrair esse povo. Precisamos. Eles vão dizer, não conhecia isso. Como é que isso é possível nesse mundo caído, né? Como é possível? É possível que Jesus está vivo, está no meio da sua igreja, no meio do seu povo. Ele ressuscitou. A ressurreição de Cristo, né, proporciona isso, garante isso, né? É uma garantia, é um penhor disso. Por isso que também precisamos amar a igreja do Senhor. Alguém já disse que a igreja é como um grande hospital. Eu já ouvi isso há algum tempo. E merece realmente guarida. Realmente faz sentido. Porque Jesus disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E porém aprender o que significa misericórdias. Misericórdias quero, e não holocaustos. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Mateus 9, do 11 ao 13. Jesus estava respondendo ao questionamento dos fariseus, porque ele comia com publicanos e pecadores. Só que hoje, muitas pessoas dentro da igreja também participam dessa mesma confusão que os fariseus fizeram com Jesus. Né? As pessoas questionam, como é que recebe fulano? Como é que dá atenção a... Como é que, queridos, a igreja para os doentes só vem na igreja quem entende que precisa de um médico, né? Que está doente. Do mesmo jeito que alguém geralmente só vai no médico quando está doente. Reconhecemos que somos pecadores e precisamos do nosso Salvador. Então é sim um grande hospital. Então não tem para que alguém se decepcionar com a igreja. Ou alguém idealizar achando que todo mundo é perfeito, porque não é perfeito, mas é a igreja de Deus e precisa ser amado por cada um de nós. Queridos, a igreja, amados irmãos, a igreja deve ser amada independente de qualquer coisa. Alguém pode perguntar, não, mas a igreja não é para as pessoas da visão política correta? A igreja não é para pessoas bem-sucedidas? A igreja não é para pessoas que se parecem umas com as outras, que pensam umas com as outras, que falam como eu falo? Não idealizem isso. São pessoas diferentes que precisam de Jesus. E só em Jesus há comunhão entre pessoas tão diferentes. É por isso que tantos odeiam a igreja também. Principalmente líderes, né, autoridades, países, né, ditadores odeiam. Porque a gente consegue algo que eles não conseguem. Não é? Porque em Cristo Jesus nós somos um. É uma comunhão que eles ficam com medo, né? Rapaz, como é que pode? As pessoas procuram o Senhor, congregam umas às outras, sem querer nada em troca. Não é? Primeiro vem o outro, não está buscando o seu próprio interesse, como diz em Corinto. Como é que é isso? As pessoas, isso mete medo às pessoas. Porque Jesus está vivo, Jesus faz isso. Queridos irmãos, todos precisam de Jesus. Só em Jesus a comunhão entre pessoas tão diferentes. E a igreja é uma comunidade construída sobre o amor mútuo e a crença em Jesus Cristo. Como o apóstolo Paulo nos exortou, escrevendo aos Efésios, ele disse assim, Efésios 4, do 1 ao 6, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por perseverar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. É por isso, queridos irmãos, independente do processo eleitoral, inclusive, está chegando aí de novo, né?
independente disso, independente do debate do momento, independente de qualquer coisa, devemos amar uns aos outros. Que história é essa, né? De ficar de mal de irmão, falar mal de irmão. Tem gente que, até em casa, né, tem divisão política e fica de mal, fica brigando. Em Cristo Jesus isso não existe, não. Isso não pode acontecer, amados irmãos. Quando a controvérsia, né, chega, né, aí a comunidade da igreja se aproxima mais ainda em amor, em empatia, em confiança. Os seus membros estão se esforçando, como disse o texto que nós lemos, se esforçando por perseverar a unidade do Espírito, do vínculo da paz. É isso que a igreja do Senhor busca. O apóstolo Paulo, em Coríntios 13:7, diz: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E nós precisamos lembrar disso. Por isso, amados irmãos, em nome de Jesus, abandone a raiva, rejeite a lascívia, ame seus inimigos, ajude os necessitados, não fique ansioso por coisa alguma, seja diligente, responsável, dedicado na obra de Deus, obedeça aos mandamentos de Jesus. E tudo isso que eu falei foi mandamento de Jesus para aqueles que fazem parte da sua igreja, porque fazendo isso, a igreja atrairá os de fora para dentro, amando primeiramente os de dentro, ao ponto de atrair os outros. Dentro da igreja, os cristãos vão aprender a obedecer a tudo o que Jesus ordenou, incluindo como devem honrar a Deus, como devem amar os de fora, como devem amar suas famílias, bem como o trabalho e também a sua vizinhança. Como diz em Gálatas 6:10, por isso, enquanto tivermos oportunidades, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Aí desse modo, nós seremos, amados irmãos, nesse mundo em trevas, seremos tal como um farol de esperança em um mundo preso pela escuridão da noite, como diz uma determinada canção. Portanto, amados irmãos, independente de qualquer circunstância, independente de qualquer coisa, em nome de Jesus, ame a igreja de Deus. A Bíblia de Santa Cruz, assim como outras, inclusive a que eu vou pregar daqui a pouco, é também a igreja de Deus. E nós devemos amar a igreja do Senhor. Que Deus, em nome de Jesus, coloque essa convicção, esse desejo, coloque essa resolução em nossos corações, para que possamos assim agradá-lo, adorá-lo, glorificá-lo, amando a sua amada igreja. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Quero dar oportunidade, cadê a André? Gilberto também está aqui hoje. Vamos dar uma investigada. Graças a Deus, amados. Medite nesse louvor que faz a gente refletir, como o pastor falou, que amar com o amor de Jesus é possível, amém? Quero amar sem distinção, sem preconceitos, sem intrigas, em perfeita comunhão e viver o amor, pois só